Olá pessoal, meu nome é Marcelo Mori e hoje eu vou apresentar a norma da CENEM, a NN 6.01, que trata dos requisitos para o registro de pessoas físicas habilitadas ao preparo, uso e manuseio de fontes radioativas. Essa apresentação faz parte da disciplina EBFM 01, Proteção Radiológica, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da UTF-PR, ministrada pela professora doutora Ana Luísa Maltês. Ao longo da apresentação, eu vou explicar o objetivo da norma, onde ela se aplica, por que ela é importante, como funciona o processo de registro profissional e também a relação dela com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear 7.01. A CENEM NN 6.01 é uma norma extremamente importante dentro da proteção radiológica brasileira, pois ela define quem pode atuar legalmente com fontes radioativas e quais requisitos esse profissional precisa cumprir para exercer essa atividade com segurança. Quando ouvimos falar em radiação, normalmente pensamos logo em aplicações médicas como raio-x, tomografia e radioterapia. Porém, a atuação da norma vai muito além do ambiente hospitalar. Ela também está presente em diversas áreas da sociedade, como a indústria, agricultura, universidades, pesquisas científicas, laboratórios, controle tecnológico. Isso acontece porque a radiação ionizante faz parte de muitos processos do nosso cotidiano, mesmo que muitas vezes a gente não perceba. Por exemplo, estruturas como aviões, oleodutos, refinarias, tubulações, estruturas metálicas, frequentemente passam por inspeções utilizando radiação para garantir segurança e qualidade estrutural. A NN 6.01 surge justamente para garantir que apenas profissionais qualificados possam atuar nessas atividades, reduzindo riscos e aumentando a segurança operacional. E essa preocupação faz ainda mais sentido quando lembramos de acidentes históricos envolvendo fontes radioativas. Um dos casos mais conhecidos no Brasil foi o acidente radiológico de Goiânia, em 1987, envolvendo o Césio 137. Na ocasião, uma fonte radioativa abandonada foi manipulada por pessoas sem o devido conhecimento técnico, causando contaminação em diversas pessoas e tornando-se um dos mais graves acidentes radiológicos já registrados no mundo, fora do ambiente de usinas nucleares. Por isso, quando a norma fala sobre proteção radiológica, proteção do público e proteção ambiental, ela busca justamente evitar que situações como essa voltem a acontecer, garantindo que o uso da radiação aconteça de forma segura, controlada e responsável. O principal objetivo da NN 6.01 é garantir segurança no uso das radiações ionizantes. A norma controla o uso seguro das fontes radioativas e estabelece critérios mínimos para a atuação profissional, funcionando como uma norma base para a habilitação de profissionais que atuam em atividades envolvendo radiação ionizante. Na prática, ela funciona como um filtro técnico, ou seja, não basta apenas possuir formação universitária. A Comissão Nacional de Energia Nuclear exige desses profissionais capacitação, treinamento, comprovação documental e adequação à atividade exercida. Essas exigências são fundamentais porque uma fonte radioativa, quando utilizada de maneira inadequada, pode causar exposição indevida, contaminação, danos biológicos e acidentes ocupacionais. Na indústria, por exemplo, existem fontes radioativas com atividades extremamente elevadas, utilizadas em inspeções e controle tecnológico. Já na medicina, erros de manipulação podem afetar diretamente pacientes e profissionais da saúde. Dessa forma, a norma atua como um importante mecanismo preventivo, buscando reduzir riscos e garantir que apenas profissionais devidamente qualificados atuem nessas atividades. Inclusive, muitos dos protocolos de exigências atuais surgiram a partir de acidentes radiológicos relacionados a falha humana, ausência de treinamento adequado, deficiência no sistema de controle e regulamentação, uso inadequado de fontes radioativas. Esses eventos reforçam a necessidade
de normas mais rigorosas voltadas à qualificação profissional e à segurança radiológica. Assim, a NN 6.01 desempenha um papel essencial na proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. Podemos observar nesse slide algo muito interessante. A radiação ionizante está presente em áreas muito maiores do que normalmente imaginamos. Quando ouvimos falar em radiação, normalmente pensamos logo na medicina, em aplicações como medicina nuclear, radioterapia, braquiterapia. Na medicina nuclear, por exemplo, radiofármacos podem ser utilizados para identificar alterações no funcionamento de órgãos, antes mesmo de alterações anatômicas aparecerem em exames convencionais. Já na radioterapia, a radiação é utilizada no tratamento de tumores, tentando atingir as células cancerígenas e preservar ao máximo os tecidos saudáveis ao redor. Na indústria, também existem aplicações extremamente importantes, como a gamma-grafia industrial e o controle tecnológico. A gamma-grafia industrial, por exemplo, funciona quase como um raio-x de estruturas metálicas. Ela permite identificar falhas internas em soldas, tubulações e estruturas sem precisar destruir a peça. Mas o que normalmente chama mais atenção são as áreas como nutrição, ecologia, educação física. Muitas pessoas não imaginam que radioisótopos possam ser utilizados nesse contexto. Na nutrição, por exemplo, eles podem ajudar a estudar como determinados nutrientes são absorvidos pelo organismo e quanto tempo permanecem ativos no metabolismo. Na ecologia, técnicas nucleares podem ser utilizadas no rastreamento ambiental, ajudando pesquisadores a acompanhar movimentação da água em rios, dispersão de poluentes e comportamento de sedimentos. Na educação física e fisiologia do exercício, existem pesquisas relacionadas ao metabolismo energético e consumo de oxigênio durante atividades físicas. Já na agricultura, as aplicações também são bastante interessantes. Técnicas nucleares auxiliam em irrigação, genética vegetal e análise de solo. Em alguns países, inclusive, radioisótopos já ajudam pesquisadores a desenvolver técnicas para melhorar produtividade agrícola e otimizar o uso da água em plantações. Então, quando olhamos para a NN 6.01, percebemos que a radiação não está associada apenas ao risco ou ao ambiente hospitalar. Ela também é uma ferramenta científica extremamente importante para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e avanço da sociedade. Bem, entramos aqui em uma parte mais prática da norma. Até esse momento vimos quais áreas profissionalizantes a NN 6.01 abrange, porque a CNEM exige qualificação profissional e a importância do controle regulatório nas atividades com radiação ionizante. Mas, além de estabelecer critérios técnicos e responsabilidades profissionais, a norma também depende de um sistema capaz de realizar o controle desses profissionais de forma organizada e rastreável. E é justamente nesse contexto que entra a modernização do sistema de registro da CNEM. Aqui vemos uma modernização importante do sistema regulatório. A CNEM migrou o processo para o gov.br em 14 de novembro de 2022. Isso trouxe digitalização, rastreabilidade, mais agilidade, mais segurança documental. Hoje, praticamente todo o processo ocorre online. Isso reduz burocracia, perda documental, inconsistência cadastral. Além disso, o sistema passou a facilitar auditorias, acompanhamentos regulatórios e validação das informações profissionais de maneira muito mais eficiente. Processo de registro profissional. A norma deixa claro que o registro profissional é obrigatório para qualquer pessoa que atue diretamente com radiação ionizante ou fontes radioativas. Isso inclui profissionais que utilizam fontes radioativas, manipulam radioisótopos, operam equipamentos emissores de radiação ou realizam atividades regulamentadas pela CNEM. Então não basta apenas possuir graduação ou experiência profissional. Existe uma necessidade de habilitação regulatória formal. Na prática, isso significa que a CNEM
precisa reconhecer que aquele profissional possui qualificação adequada para exercer aquela atividade com segurança. E isso faz bastante sentido quando pensamos na complexidade dessas áreas. Um profissional pode estar atuando em um serviço de medicina nuclear, em uma radioterapia, em um laboratório de pesquisa ou até em uma inspeção industrial, com fontes de alta atividade. Ou seja, são ambientes onde qualquer falha operacional pode gerar riscos tanto para o trabalhador quanto para outras pessoas próximas. Por isso, a norma exige não apenas conhecimento técnico, mas também treinamento específico, documentação comprobatória, adequação à área de atuação e atualização profissional. Outro ponto importante é que, em muitos serviços, principalmente hospitalares e industriais, existe a presença de supervisor de proteção radiológica, conhecido como SPR. Esse profissional atua acompanhando procedimentos, monitoração radiológica, controle de exposição, cumprimento das normas de segurança. Então, quando falamos do registro profissional previsto na NN 6.01, estamos falando de um sistema que busca garantir rastreabilidade, responsabilidade técnica e segurança dentro das atividades que utilizam radiação ionizante. Aqui nós temos um fluxo prático de como acontece o processo de registro profissional junto à CENEM. Esse processo atualmente é realizado de forma totalmente digital através da plataforma gov.br, o que trouxe muito mais organização e rastreabilidade para o sistema. O primeiro passo é o profissional acessar o portal do Gov e realizar login utilizando CPF e senha. Depois disso, ele escolhe qual tipo de solicitação deseja fazer. O sistema permite novo registro, renovação, alteração cadastral, atualização de documentos. Na sequência, o profissional precisa preencher diversas informações relacionadas à sua atuação, entre elas dados pessoais, formação acadêmica, conselho profissional, área de atuação, experiência profissional. E aqui existe um ponto muito importante. A área escolhida precisa ser compatível com a qualificação daquele profissional. Por exemplo, um profissional que pretende atuar em medicina nuclear precisa demonstrar formação e capacitação compatível com aquela atividade. Depois disso, acontece o envio documental. Normalmente são exigidos diploma, RG, CPF, certificados, comprovantes de treinamento, cursos de radioproteção, experiência profissional. E é importante destacar que esse processo não funciona como um simples cadastro automático. Existe uma análise técnica realizada pela CENEM. Portanto, a comissão avalia a compatibilidade da formação, os treinamentos realizados, a experiência apresentada e se aquela pessoa realmente possui qualificação para exercer aquela atividade com segurança. Isso é extremamente importante, porque estamos falando de profissionais que atuarão diretamente com radiações ionizantes. Dependendo da área, esse profissional pode manipular radioisótopos, operar fontes radioativas de alta atividade, trabalhar em ambientes hospitalares, atuar em inspeções industriais ou participar de pesquisas envolvendo materiais radioativos. Então, a CENEM precisa garantir que aquele profissional tenha conhecimento suficiente para minimizar riscos operacionais e radiológicos. Após o envio das informações, o sistema gera um protocolo eletrônico e o processo segue para análise. Caso exista alguma inconsistência ou falta documental, a própria CENEM pode solicitar complementação antes da aprovação. Como já falamos anteriormente, esse modelo digital trouxe várias vantagens: redução de burocracia, maior controle documental, facilidade de auditoria, rastreabilidade das informações e maior segurança regulatória. Então, percebemos que o objetivo não é apenas cadastrar profissionais, mas garantir que exista um controle técnico e regulatório adequado sobre quem está autorizado a atuar com radiação ionizante no Brasil. Até esse momento da apresentação, nós falamos bastante sobre a NN 6.01. Quem precisa de registro, quais áreas ela abrange, quais critérios a CENEM exige para a habilitação profissional e como funciona todo o processo regulatório. Mas existe um ponto importante.
A NN 6.01 funciona como uma base geral para o registro e habilitação profissional. Só que dentro de alguns serviços que utilizam radiação ionizante, existe a necessidade de uma responsabilidade técnica ainda mais específica. E é justamente nesse contexto que entra a ANSN 7.01. Então percebam que agora nós não estamos saindo do assunto principal. Na verdade, estamos aprofundando um desdobramento da própria NN 6.01. A NSN 7.01 contempla a NN 6.01 ao tratar especificamente do supervisor de proteção radiológica, conhecido como SPR, enquanto a NN 6.01 define os requisitos para que um profissional possa atuar legalmente com fontes radioativas. A ANSN 7.01 estabelece requisitos adicionais para aquele profissional, que será responsável pela supervisão da radioproteção dentro do serviço. Ou seja, nem todo profissional registrado será um SPR, mas todo SPR precisa possuir qualificação ainda mais específica. A norma então passa a definir competências técnicas, áreas de certificação, exames de qualificação, atribuições, responsabilidades legais. E isso faz bastante sentido quando pensamos no papel desse profissional. O supervisor de proteção radiológica atua diretamente no controle da segurança radiológica do ambiente. Na prática, ele acompanha monitoração radiológica, controle de dose, procedimentos operacionais, treinamento de equipe, uso correto de EPIs, gerenciamento de situações de risco. Em muitos serviços, principalmente hospitalares e industriais, o SPR é quem garante que os procedimentos estejam acontecendo dentro dos limites seguros previstos pela regulamentação. Então, podemos pensar da seguinte forma: a NN 6.01 estabelece quem está habilitado para atuar com a radiação ionizante. Já a ANSN 7.01 aprofunda a regulamentação daquele profissional que assume a responsabilidade técnica pela radioproteção. E isso fortalece bastante o sistema regulatório brasileiro, porque cria diferentes níveis de controle e responsabilidade dentro das atividades que utilizam radiação ionizante. Para finalizar, podemos perceber que a NN 6.01 vai muito além de uma simples norma burocrática ou administrativa. Na prática, ela representa um dos principais instrumentos de controle e segurança das atividades que envolvem radiação ionizante no Brasil. Ao longo da apresentação, vimos que a radiação está presente em diversas áreas da sociedade: medicina, indústria, pesquisa científica, agricultura, controle tecnológico. E, justamente por estar presente em tantas áreas, torna-se fundamental que existam regras claras sobre qualificação profissional, habilitação técnica, responsabilidade operacional e controle regulatório. A NN 6.01 surge exatamente com esse objetivo: garantir que apenas profissionais devidamente capacitados possam atuar com fontes radioativas, e isso impacta diretamente na proteção dos trabalhadores, dos pacientes, da população e também do meio ambiente. Quando falamos em proteção radiológica, estamos falando de minimizar riscos e garantir que a radiação seja utilizada da maneira segura, controlada e responsável. Outro ponto importante que vimos foi a modernização do sistema através da integração com o gov.br. Essa mudança trouxe digitalização dos processos, maior rastreabilidade, maior segurança documental, mais facilidade de auditoria e fiscalização. Ou seja, além da preocupação técnica, também houve uma evolução na gestão regulatória. Nós também vimos que a ANSN 7.01 complementa esse sistema ao fortalecer a atuação do supervisor de proteção radiológica. E isso é extremamente importante porque o SPR acaba sendo uma peça central dentro dos serviços que utilizam radiação ionizante. É ele quem acompanha os procedimentos, monitoração radiológica,
controle operacional, cumprimento das normas de segurança. Então, percebemos que existe toda uma estrutura regulatória funcionando de forma integrada. E quando olhamos para acidentes radiológicos históricos, tanto no Brasil quanto em outros países, percebemos como a qualificação profissional, treinamento, controle e fiscalização realmente fazem diferença. Muitos acidentes ocorreram justamente por falhas humanas, ausência de treinamento, uso inadequado de fontes radioativas, deficiências regulatórias. Por isso, a norma como a NN 6.01 e a ANSN 7.01 possuem um papel tão importante dentro da proteção radiológica. Elas ajudam a garantir que o avanço científico e tecnológico aconteça com responsabilidade e segurança. Então, mais do que regulamentar profissionais, essas normas contribuem diretamente para a proteção da vida, da sociedade e do meio ambiente. Então, todas essas normas trabalham com um objetivo em comum: garantir o uso seguro, responsável e controlado das radiações ionizantes no Brasil. Para finalizar, gostaria de agradecer a atenção e pelo tempo dedicado a acompanhar esta apresentação até o final. Espero que o conteúdo tenha ajudado a mostrar não apenas a importância da norma, mas também como a proteção radiológica está diretamente relacionada à segurança, à responsabilidade profissional e à proteção da sociedade.